Marina Lima está de volta depois de quase 8 anos desde seu disco Novas Famílias e apresenta agora Ópera Grunk, trabalho produzido por ela ao lado de Arthur Kunz, Edu Martins e Thiago Vivas Fontes. E traz parcerias e colaborações com nomes como Adriana Calcanhoto, Ana Frango Elétrico, Laura Dias, entre outros. Para se aprofundar nesse trabalho, tenho a honra de receber no Por Trás do Disco do podcast Vamos Falar Sobre Música, Marina Lima. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Renan. Prazer. Estou aqui. Maravilha. Para a gente começar o nosso papo, eu queria que você contasse um pouco sobre o nome, né? O Grunk, que é esse é um nome que já tinha aparecido anteriormente no documentário Uma Garota Chamada Marina, mas queria que você falasse um pouco mais para quem ainda não viu o documentário, para quem não sabe o que é o Grunk. Olha, o Grunk sou eu. Eu sou uma típica Grunk. E eu descobri que eu tenho um monte de alma gêmea, parecida, amigos parecidos, assim, por aí. A gente, quando começa, se sente muito só. Quando começa um trabalho como eu, que tenho anos de carreira. No começo era só eu e Cícero. Um mundo para contar e tentando caber no Brasil. E a gente vinha de vários lugares. E eu fui, ao longo desse tempo, traduzindo isso para Grunk. Eu acho que o Grunk é o que eu escrevi no release. É um tipo de pessoa livre, pessoas livres, inteligentes, que não ficam presas a rótulos. Tem muito por aí. Mas eu acho que isso basta. Para você parecer com outro, não tem que ser tudo igual. Tem que ter um ponto de partida. Todo mundo que é livre e solto, e tentando dar o melhor de si é Grunk. E como é uma ópera, porque acontecem muitas coisas nesse disco. Ele tem uma alegria, uma graça grande e tem uma dor também grande. Então achei que era uma ópera Grunk, é a melhor tradução, entendeu? Perfeito. Você falou um pouco de que o disco tem essa coisa de ter momentos muito alegres, tem essa coisa de festa, mas também tem essa coisa da perda, da despedida. Esse é o primeiro disco que você lança após a morte do Antônio Cícero, e eu queria entender como foi esse momento também de produzir um disco e passar por esse processo de luto, essa despedida, e como que está essa relação. Olha, foi de uma urgência. Quando houve tudo aquilo, foi uma dor muito grande e, ao mesmo tempo, uma admiração tremenda pelo meu irmão, pela coragem dele. Já achava ele um máximo, porque achava ele imortal de novo, entendeu? Assim, com a coragem dessas que ele teve. Então, era de uma urgência para mim falar o que vinha acontecendo comigo e do susto e de um amor imenso que eu tenho por esse homem, esse irmão, esse parceiro. E falar sobre ele no disco de uma forma digna, com o tamanho que eu acho que ele merece para o mundo. E precisava fazer isso. E também muitas coisas minhas eu precisava fazer. Eu precisava, assim, Renan, eu venho de uma temporada de muito sucesso de shows, sabe? E eu nem gostava muito de show antigamente. Eu gosto de estúdio, eu gosto de criar. Mas o show eu aprendi a gostar porque eu sinto que é quase um agradecimento meu ao vivo para o público, que me manteve até hoje e que chega cada vez mais gente. Agora, quando eu faço show um jogo para ter um grande encontro. Antigamente eu ficava, eu vou repetir tudo que eu já fiz. Não, não é isso. Show é uma outra coisa. Então, eu venho de um momento de me sentir muito querida pelo Brasil, por onde eu ando. Então, tinha essa emoção, esse amor pelo Brasil, pelos Grunks, pelos jornalistas que entenderam, finalmente, a minha trajetória. O público sempre entendeu, só faz crescer, engraçado isso. Parece que eu estou vivendo uma coisa de gente que nem no áudio, no virgem, e estou todas ao vivo. Então, assim, tudo isso eu precisava contornar esse espaço no disco. O disco é sobre tudo isso e mais a partir do Cícero. Sim.
Você falou um pouco dos Grunks, né, que são essa turma que você reuniu. Nesse trabalho você também tem uma série de parceiros muito importantes, né? Acho que eu citei ali na abertura os coprodutores, mas tem também o Renato Gonçalves, que eu acho que é uma figura importante nessa produção. Queria entender para você um pouco a importância dessas trocas com esses parceiros na criação das músicas, na criação do universo do disco. Aconteceu um negócio muito interessante, muito bacana. Na hora de... Eu sempre, de alguma maneira, coproduzi os meus discos a partir do terceiro, do certo sacode. Eu comecei a me meter em tudo mesmo. E era difícil, porque eu era mulher nessa época, não era muito comum e tal. Então, já tenho isso, mas eu nunca assinei, até porque o fato de alguns grandes homens me darem lugar e espaço, poder falar o que eu penso e ouvir, eu era muito grata. Então, era o Léo, era o Liminha, eram as pessoas que me produziam. Tinha uma gratidão por terem me ouvido e ter feito o disco que eu queria, sabe? Então, eu não queria nem assinar, eu queria fazer o disco. Hoje em dia é engraçado, porque quem eu chamei para produzir o disco comigo foi o Arthur, o Edu e o Thiago. Eles não quiseram assinar a produção. Não era que eu peguei para mim, eu não estou tão acostumada a não assinar. Eles me disseram, não, Marina, o Arthur me disse, mas meio nome, eu acho que do Edu também. Quem tem que ser a produtora é você criou tudo isso. A gente é coprodutor. Eu falei, você tem certeza que você não vai seguir lá com esse filho? De jeito nenhum. Aí eu pude assinar finalmente um disco meu. Não só porque eu acho que está certo, mas os próprios coprodutores me disseram que era o justo. E eu tomei um susto. Olha, cara, você vai sofrer hoje, porque é a primeira entrevista que eu dou desse disco. Então, eu não estou ainda editando. Então, eu vou falar algo. Talvez daqui a quinta ou quarta que eu dei, eu fico... Mas a primeira que eu dou, então... Imagina, eu agradeço, eu fico feliz dessa honra de poder ser a primeira entrevista, porque eu acho que também tem essa coisa de um disco que está chegando no mundo, é um outro olhar, né? E vocês ficam muito tempo nesse processo até o disco chegar no ouvinte, né? Entendeu? E chegar em vocês, no ouvinte e tal. Mas, assim, ópera Grunk, eu fiquei vendo, né, sobre estrutura de ópera e tal. O Renato, que você perguntou do Renato. O Renato é agora um companheiro também que eu tenho, um cara que é um amigo que eu também tenho para trocar, que é muito importante. Uma amizade que eu fiz aqui em São Paulo. Primeiro nos conhecemos e ficamos, o Renato fez uns releases para mim, algumas coisas e tal. Depois eu coloquei o Renato no palco comigo, no show do Blue Note. Ele entrevistava um show chamado Uma Noite com Marina. Ele estava no palco com a gente, eu e os dois músicos. Enfim, o Renato foi ficando próximo. E agora, o Renato está estudando música e adora falar de uma outra maneira agora comigo. Ele é muito curioso, ele me admira, a gente virou amigo. Então, ele acompanhou tudo. Ele foi enquanto produtor. O Renato é uma pessoa que tem estado presente, já tem uns 6 anos no meu trabalho. E agora eu dei esse crédito para ele porque é merecido. Sim. O Renato, para quem está nos ouvindo, também é o autor do livro, né, sobre o Fugaz, lançado no livro do disco da editora Cobogó. Acho que é um trabalho muito interessante para quem gosta do seu universo musical, né, Marina? É muito bacana. Para explicar logo para quem está ouvindo a gente, ele não é um baba-ovo, esse cara. Ele não é isso, por isso que ele ficou meu amigo. Ele é um cara muito inteligente, que eu percebi que gostava do meu trabalho. Eu gosto de gente inteligente perto de mim. Eu tinha mudado para São Paulo, queria conhecer gente daqui. Renata é de Santos. Renata nasceu em Santos. Ficamos amigos primeiro pela internet. E depois houve essa história toda. E aí, cada vez que ele falou assim, Marina, eu queria escrever um disco sobre Fugaz. Você se importaria? Eu falei, não. Deixa eu ver o que você vai escrever. Quando ele mostrou, eu falei, Renato, a visão dele
Era a visão dele, mas era muito próxima e muito leal ao impulso do disco. Então eu falei, cara, esse cara está realmente atrás de uma verdade, se interessa por mim, pelo Cícero, por nós dois, e ele vai tentar traduzir. Eu fico feliz, porque tem um monte de gente que faz isso, pela Rita, por não sei o quê. Eu não tenho muita gente. Eu sou uma grunk, né? Eu nunca... A minha preocupação era fazer as coisas. Criar com o Cícero, depois sem o Cícero, ele ainda vivo, ele seguindo o rumo dele, eu também. Parceiros, às vezes, se afastam, voltam. Sim. Nessa minha vida de artista, a minha preocupação é me expressar. Nunca foi nada além disso. E torcer para ter um monte de gente que ia gostar e ia entender. E esse é o meu caminho, sempre foi. Agora eu tinha que falar sobre o Cícero, porque eu amo muito Cícero, ele está muito perto de mim. Eu fiquei mais ainda apaixonada pelo meu irmão, pela minha família, porque o Cícero e eu, a gente vem do mesmo DNA. Então tem um histórico, assim. Então eu precisava deixar o público entender como é que eu ia artisticamente falar sobre isso, entender que tem um lado que eu não quero falar, porque eu não sou exibida. Eu não sou uma pessoa exibida dentro do que eu considero. Eu sou uma pessoa que eu faço tudo que eu quero e exibo na medida que eu acho que vai interessar e que vai ser compreendido. Se eu achar que não vai, eu não preciso exibir. Eu vou fazer de qualquer maneira, entende? Sim. Eu não quero botar nada goela abaixo. Eu quero ser compreendida na medida de que o que eu faço é intransferível. Do Cícero também é, ou na música, ou na academia, como que ele fez os livros. Somos assim. E eu vou continuar. Enquanto eu tiver tesão, fôlego, entendeu? E curiosidade, saúde, eu vou continuar fazendo isso. É uma coisa que não... A minha vida reside nisso, entendeu? Assim, eu fiz um exame agora, porque comecei a fazer pilates. Aí tem que fazer um exame completo, uma coisa, eu fiquei fascinada, porque eu sou virginiana, eu falei, tinha uma balança que você pisava e que dizia tudo, assim, não sei o que, a pressão, eu fiquei... Aí ficou o resultado pronto, né? Aí era assim, eu tinha 57 quilos, 1,63 m, eu tinha uma idade física de saúde que correspondia a 50 anos. Eu tenho 70. Ou seja, eu estou acertando da minha maneira como eu estou me preparando a vida inteira. A vida inteira eu estou esperando para... Eu sempre quis ter 30 anos. Agora eu tenho 70. Eu estou agora me preparando para chegar aos 80. Com a vantagem que eu tenho uma saúde de 50. Mas não é porque desceu do céu, porque eu sou uma formiguinha. Eu me interesso por essas coisas. Então, assim, agora, cara, fiz esse disco, eu vou fazer show desse trabalho, um show que conecte com as pessoas o mais que eu puder. Vai ter várias músicas novas. É assim, sou eu 70, Marina Lima 70. Esse é o show. Eu vou levar isso adiante. Eu não sei até quando eu vou querer fazer isso. Eu já avisei ao meu maior amigo, que é meu empresário, que é meu grande amigo, Candé Salles. Falei, Candé, eu tenho impressão, pelo que eu estou vendo, do meu perfil, pelo que eu conheço de mim, do Cícero, do meu outro irmão, da minha mãe, meu pai, eu sendo a última dessa clã toda, eu acho que eu vou gostar de ficar fazendo isso no máximo, até 80 anos. Aos 80, ou talvez um pouco antes, eu imagino que eu não queira fazer mais um show, que eu queira fazer um livro, eu não sei, entendeu? Eu não sei para onde eu vou. Eu vou para onde a minha curiosidade e a minha potência e a minha saúde me deixar. É isso. Maravilha. Acho que a gente pode agora falar um pouco faixa a faixa sobre o disco, né? O disco é dividido em atos ali, como uma ópera, como você falou, e o disco Mas olha,
eu li um negócio muito engraçado, que o disco da Anitta também é dividido em atos. Eu não sei se é uma tendência agora, todo mundo está dividindo o disco em atos. Eu achei melhor assim, para ninguém se ouvir, por exemplo, a abertura. A abertura tem um monte de sons, né? Um monte de coisas que... Partiu é a música que abre, mas antes tem uma abertura de ópera, caótica. Pode pegar e botar direto no Partiu. Ninguém é obrigado a ouvir tudo isso, entende? Agora, isso é a Bíblia que eu fiz. Tem tudo, tem abertura, entende? A Torá do que eu fiz. Sou cabalista, sei a Torá. Agora, cada um pode pegar do capítulo que quiser, mas abre com a abertura que faz homenagem à origem. Faz homenagem ao Baden, ao Gil, ao Rita Franklin, aos Beatles. Faz homenagem assim. Aí vai para o Piauí, tudo isso na abertura, antes da música. Vai para os coreanos, que são os asiáticos. Tem um negocinho em alemão, porque eu descobri que os alemães inventaram todos os ditados. Todos os ditados são alemães. Não sei se você sabe disso. Não. Pois é, eu também não. Achava que era tudo brasileiro, nordestino, tudo alemão, sabe? Não sei o que alemão. Né? Então, não tem homenagem alemão nas inglês. Aí entra a música Partiu, que é para encorajar as pessoas, como eu, como quem quiser, a seguir, a procurar o seu destino, se puder, se tiver o mínimo de condições de realidade, para não desistir, tentar fazer o tempo valer na vida aqui. Então, partiu sobre isso. Perfeito. E aí a gente vai para o primeiro ato, né? Depois dessa abertura, com a abertura e o partiu. E a gente tem Grief Sticking, e aí acho que a gente pode falar dela junto com Perda, né? Grief Sticking do Antônio Patriota e Perda com Arthur Kunz e Felipe Pinheiro de Souza. Eu precisava falar, porque o que aconteceu com o Cícero é uma loucura, mas todo mundo vai embora algum dia. Então, eu queria abrir o disco com uma coisa positiva para o meu público falar. Uma house, uma música house. Eu adoro celebrar. Uma coisa para neguinho ficar. Hoje, esse ano é Copa do Mundo. Eu quero que vambora. Eu sou animada. Mas veio o trovão, veio o raio do Cícero, a morte do Cícero. Então, eu personifiquei nessa ópera isso, nessas duas faixas. Grief Stricken, que é uma música que fala que o trovão, teve um trovão e aquilo parou o teu mundo. E como é que vai ser agora? É uma vinheta. E aí entra uma música do Arthur e do Felipe, que você falou, da parceria deles, do disco Strobo, que eu participei. E era o instrumental. Eu tenho uma música onde eu fiquei amiga do Strobo e tal, e do Arthur muito. O Arthur ficou mais próximo de mim, por causa desse disco, que eu fiz uma letra e gravei. Tinha uma música chamada Perda, instrumental, que eu achava linda, que eu nunca tinha... Meu Deus, essa música e tal. Então, quando eles começaram a fazer show comigo, eu botei. Falei, olha, eu quero essa música no intervalo do meu show. Tenho sempre essa música presente. Quando o Cícero foi embora, eu falei, tá aí. É a chance que eu tenho de pegar grandes amigos, poetas, leitores do Cícero, amigos, para lerem trechos escolhidos dele em cima da música Perda. Arthur achou a ideia genial, cedeu, e aí eu botei isso. Exatamente como é a gravação do Arthur, eu chamei os acadêmicos para botar, chamei o professor Fernando Muniz e botaram poemas do Cícero. E acaba eu dizendo, vida valeu, não te repetirei jamais. Isso é a parte da morte do Cícero. Sim. Você citou os acadêmicos, são os acadêmicos da Academia Brasileira de Letras, né? Os imortais, o Antônio Carlos Sequin e o Eduardo Janetti, que aparecem na música ao lado do Fernando Muniz. Que é um professor de filosofia e amigo do Cícero. Sim. E logo na sequência a gente vai para Meu Poeta, né? Que é uma composição sua, essa declaração de amor ao Cícero. Sim, isso já é eu precisando falar para ele
o quanto eu sentia falta dele ter ido embora, o quanto eu amava ele, o quanto eu amava tudo que a gente fez. Aí já é uma declaração de amor minha ao meu irmão. Sim. Então eu falo da morte dele nas 2 grief-stricken em perda e falo para ele, meu amor, você é tudo, não vou te esquecer nunca, onde quer que você esteja. Aí acabou o capítulo que é ligado ao Cícero. Aí começou Um Dia na Vida mesmo, por isso que entra Um Dia na Vida, que é uma colaboração do Giovanni, do Arthur, minha e da Ana Frango. Como surgiu essa parceria com a Ana Frango? Como que vocês se encontraram? A Ana, eu cantei, ela me convidou para cantar, ser convidada a cantar num show dela. Show que ela fez um ano passado no Rio de Janeiro, no MAM. E aí eu tinha que escolher que música eu queria cantar. Eu ouvi o trabalho dela. Já tinha me falado, eu fiquei impressionada com a loucura de arranjo dela. Porque eu gosto disso, porque eu comecei muito ligada a arranjo também. Depois eu defini o instrumento, depois eu fui para coisa eletrônica por causa de arranjo. Mas a Ana estuda arranjo, a Ana vai fundo nisso, escreve bem. Aí a gente cantou junto num show, ficamos amigas. Ela mudou para São Paulo, perto de mim até. Volta e meia a gente se encontra, ela mostra coisa dela, ela mostra coisa minha e tal. Aí surgiu o Arthur e o Giovanni me deram essa música Um Dia na Vida, instrumental, para eu botar a letra. Eu falei, porra, música boa. Falei, cara, é uma oportunidade que eu tenho de chamar a Ana. A Ana vai gostar dessa música. Aí não deu outra. Ela curtiu e a gente se encontrou umas 4 vezes para fazer a letra. A gente ria muito. Eu e a Ana, a gente tem uma coisa que eu adoro. Aliás, com 2 pessoas que eu gosto muito, eu tenho esse hábito. Eu gosto muito de rir. Assim, a vida tem que ser alegre. Eu tive depressão uma época e sei, a pior coisa que tem no mundo é isso. É tirar alegria. A graça da vida é a alegria. Sabe? Verdade, os momentos alegres que pintam. Sabe? É a graça. Eu falei, a graça. Claro que tem muitas coisas, mas a graça tem que ser alegre. Então. E a Ana, a gente tem uma relação muito alegre. Então foi divertidíssimo fazer a música. Aí eu chamei ela para gravar comigo. Foi assim. So good, so good, so good. Spring styles are at Nordstrom Rack stores now, and they're up to 60% off. Stock up and save on Rag & Bone, Madewell, Vince, All Saints, and more of your favorites. How did I not know Rack has Adidas? Why do we rack? For the hottest deals. Just so many good brands. Join the Nordy Club to unlock exclusive discounts, shop new arrivals first, and more. Plus, buy online and pick up at your favorite Rack store for free. Great brands, great prices. That's why you rack. Score more with the college-branded Venmo debit card and earn up to 5% cash back with Venmo Stash. Got paid back? With the Venmo debit card, you can instantly access your balance and spend on what you want, like game day snacks, gear, tickets, and more. The more you do, the more cash back you can earn. Plus, there's no monthly fee or minimum balance. Sign up now at Venmo.com/collegecard. The Venmo MasterCard is issued by the Bancorp Bank N.A. Select schools available. Venmo Stash terms and exclusions apply at venmo.me/stash terms. Max $100 cash back per month. Perfeito. Logo na sequência a gente tem Samba para a Diversidade, que também é uma composição que você assina, e acho que tem esse momento aqui do segundo ato, né, que você falou dessa alegria também, eu acho que... Dessa leveza, eu acho que é a palavra, leveza. Sim. Queria que você falasse um pouco sobre Samba para a Diversidade. Tá bom, eu fiz poucos sambas, acho que eu fiz uns 4 ou 3 na minha vida. Eu sou mais pop, eu gosto de mistura, não gosto de nada muito... nem samba muito purinho, né? Enfim, eu não sou ligada nisso. Sou pop. E aí, eu tinha vontade de fazer um samba lento, bem lento, como eu vi lá do Recôncavo, de Santo Amaro. Uma época eu era mais perto da Betânia, do Caetano, e eu fui um dia lá ver uma festa, Santo Amaro, e vi aquela coisa do remeleixo, devagarinho, me lembrei do Martinho, me lembrei do Dorival Caymmi, eu falei, eu preciso fazer um samba bem devagar,
Dorival Caymmi, Martinho, Samba da Bênção. Aí eu ofereço um samba da diversidade, para a diversidade brasileira, Bad Sister, DJ fantástica aqui de São Paulo, da zona leste daqui, ao Marcelo D2, que é um rapper louco por samba, e para Maria Bethânia, e para falar bem a linguagem assim, popular, dona da porra toda. Aí eu fiz um samba lento para diversidade. Perfeito. A gente chega em Olivia, que é uma parceria sua com o Renato Gonçalves e o Arthur Kunz, que foi o primeiro single do disco, né? Eu acho que tem esse clima muito de festa, tem toda a participação ali das pessoas, das interações, dos diálogos. Queria que você falasse um pouco sobre Olivia. Deixa eu só falar um negócio que eu esqueci. Aí no samba da bênção, não, no samba para diversidade, olha o ato falho. No samba, o meu samba da bênção, que é o samba para diversidade, eu chamei vários amigos para fazerem coro também. Então, tem vários amigos fazendo coro. Mas vamos para Olivia. Estava fazendo bike e tal, e eu gosto de ver podcast, ver Instagram, eu fico vendo coisas. E tem um site e tal. Tinha uma macaquinha, uma macaca, que a dona dela dizia, a tutora dela, que ela andava impossível, que ela não podia ser contrariada, que ela arrancava a roupa. Eu morri de achar a macaca mais humana de todas. Pensa, gente, pensa de... né? Arranca a roupa. E aí, eu chamei o Renato e o Arthur, que o Renato dizia assim, ai, Marina, vamos fazer um reggaeton. Eu falei, olha, é a oportunidade de botar reggaeton. A gente criar um contexto. Tudo bem, a origem é uma macaca, mas não é uma pessoa chata, que quer uma coisa, quer a outra, muda de ideia, aí foge a fé, enfim. Então a gente criou um contexto e chamou um amigo meu, foi o cara que inventou a expressão grunk, Pablo Moraes, que ele é um rapper e também um ator, modelo, mora em Nova York agora. E aí eu falei, Pablo, cria um diálogo meio assim louco com alguém que está te cobrando uma entrada na festa, depois tem uma mulher que chega, que fica... Enfim, fiz. Tá. Aí ele começou a viajar num diálogo, a Fabiana em outro, e criou aquela situação, aquele contraponto, assim. Primeiro, a Olivia fez a festa prometia e tal. Aí depois volta aí, a Olivia, olha a cara dela, deu mal, acabou a festa. Entendeu? Aí criamos uma história engraçada em cima disso. Foi isso. Perfeito. Depois do Olivia, a gente entra no terceiro ato do disco, né? Começa com o Collab Grunk, que nasceu a partir de uma chamada aberta online que você fez para trazer colaboradores para esse disco, e depois disso você une com a Laura Dias, que é do Teto Preto. Queria que você falasse um pouco sobre essa faixa e esse terceiro ato. Eu quero te falar um negócio antes, para ficar bem claro para você, para quem nos ouvir. Minha onda é música. O que me enlouquece é a música. E isso, quando eu fui parceira do meu irmão, eu que enlouquecia ele. Ele dizia para mim que o que enlouquecia ele era a minha voz e as melodias que faziam ele escrever. Então, eu sou ligada nisso. Então, apesar de tudo ter uma história, o que importa para mim, a história estou te contando, mas o que importa é que a música leve todo mundo para onde eu quero. Porque a música é a coisa mais irresistível que tem. O primeiro sentido é o ouvido. É o ouvido, eu sou dionisíaca. Depois eu acerto tudo, mas é a música. Então eu resolvi pedir para ouvir onde estava a cabeça dos brasileiros que me seguiam no Instagram, para ver como é que estavam as coisas assim. Se houvesse alguma coisa que eu gostasse, eu ia falar, olha, vou fazer mostrar como é que eu trabalho. Como é que eu trabalho, por exemplo, com os parceiros. Eu vou pegar um collab e mostrar como é isso. Deram poucas coisas que eu gostei, né? Achei, talvez,
o caminho que não é um caminho mais usual, sabe? Sim. Mas veio uma coisa que eu gostei muito, de um cara de Sorocaba, que era uma onda eletrônica, com milhões de coisas e tal. E aí, o que eu fiz? Eu gostei daquilo. Eu falei, bom, pelo menos eu vou pegar alguma coisa de alguém e não vou dizer não tem nada de ninguém. Eu não quero dizer isso. Eu acho que eu tenho que entender que o Brasil tem um lado que está difícil. Mas isso a gente já sabe. Eu quero ajudar a elevar. Eu não quero bater na minha tecla. Aí eu peguei a collab do Heraldo, dei uma forma de faixa que me interessar. Eu gostei da levada dessa, gostei dos timbres, gostei da ideia dele. Renato estava sempre comigo. Eu falei, cara, que você gosta? Gosto. Falei, vamos trabalhar nisso. Mas aí eu chamei a Laura. Porque a Laura, o Teatro Preto, logo que eu mudei para São Paulo, eu fiquei muito impressionada. O coletivo que eu fui assistir do Mamba Negra. Você conhece? Sim, eu amo elas. Eu também. Aí cara, Laura e tal. Falei, Laura tem uma voz linda. Falei, sim. Laura estava também querendo um negócio. Falei, Laura, vem aqui. Falei, olha, ouve isso aqui. O que você sente aqui? E sabe que eu fiquei interessada, impressionada, porque a Laura pegou uma coisa brasileira. Ela faz uma coisa meio Zíligo do Oi, da Elis. Que eu acho que a Laura é de Porto Alegre. Eu acho que a Laura é de lá. E a Laura tem uma coisa que ela faz, aula de canto, ela tem uma coisa com a voz. Ela era cantora. Ela adora essa coisa, entendeu? Então, ela quando ouviu aquilo, o que veio a ela foi uma coisa brasileirada, que eu achei o máximo. Aí peguei a ordem, cara, botei um negócio, ficasse o refrão, grunquição, grunquição, só tinha isso de letra. Grunquição, grunquição, com alguns samples que eu escolhi. O Renato que sugeriu uns samples meus. Foi isso que ele fez, né? Dos samples meus de grunquição, um sample de mim antigo, assim, um dia da música Na Minha Mão. E eu sugeri o sample da Adriana e do Emicida. E aí peguei a Fernandona, que é uma queridíssima amiga minha de muitos anos, e tem conversas. A Fernanda é mulher, aprendo muito com ela, e ela, graças a Deus, tem ela como uma guia para envelhecer. Assim. Tem ela e tem a Jane Fonda, para mim. Eu vou me guiando para essas duas mulheres. E aí, a Fernanda conversando e tal, milhões de assuntos, contando, eu contando. E ela um dia falou para mim isso, no telefone. Minha filha, temos a mesma tribo. E acabou, ficou aquilo gravado, porque eu não vou nunca apagar mensagem da Fernanda. Mas nunca mostrei para ninguém. Né? Mas aí ficou essa frase. Nada consola uma velhice idiota. Aí eu falei, cara, eu estou fazendo 70 anos. Eu falei, Fernanda, olha só, tem uma coisa que minha filha, eu confio em você, pode usar. Aí eu montei uma collab Grunk, que eu considero ela Grunk, porque ela fala, minha filha, eu te olho, a gente se olha, somos da mesma tribo. Então, olha como a tribo é imensa. Eu falei, Grunk é todo mundo, pode ser você, não sei, entendeu? Então, é o nome que eu achei para uma Grunk hoje em dia. Pode ser Grunt, pode ser... Não sei o que é. Para mim, ficou Grunk, que foi o nome que o Pablo deu e eu gostei. E aí chega na ópera desde o começo. Maravilha. A gente chega agora na faixa Só Que Não, que tem música do Giovanni Bisuto e letra sua com a Adriana Calcanhoto. Queria que você contasse um pouco sobre esse encontro, porque a Adriana Calcanhoto sempre foi uma parceira da linhagem ali do Antônio Cícero, né? Ela trabalhou muito com o Cícero também. Queria entender esse encontro de vocês duas nessa música. Mas primeiro essa música existe já há algum tempo. Na época já tem uns 4 anos essa música, mas estava muito cedo para mim. Ela era a música era indomável. Era uma música que me enlouquecia, eu dizia assim, não está na hora, isso não está na hora. Era uma música minha com o Giovanni, louca, 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 e que era uma ópera, e eu pensava no Wagner. Por isso que tem aquela entrada wagneriana, que é em cima de Tristão e Isolda,
que o Edu Martins, que é o produtor, fez. É uma ópera aqui. É um drama, é uma coisa... E aí, eu falei, nesse disco vai ter. Já tinha já tinha uma ideia do que eu queria, que era você dizer de alguém, a pessoa te dizendo coisas muito nobres, só que não. Aí você também dizendo coisas nobres, ótimas, só que não. Não cabe ser assim. Então, o Cícero partiu. A única pessoa que eu acho que poderia dar conta seria a Adriana. E quem eu teria intimidade, não como Cícero, mas parecida. De falar isso eu não gosto, isso eu gosto. Cícero e eu, por sermos irmãos, eu não sei como ele compunha com os outros. Comigo era uma mistura só. A gente misturava tudo e ele cantava para eu ouvir, enfim, era uma loucura. Mas eu achava que com ela eu teria intimidade, falar lindo, não isso, e não deu outra. Então ficou do nível que eu queria. Ela é muito boa, ela é uma craque, né? Então foi muito bom ter ela como parceira. Perfeito. E logo na sequência a gente tem Chega Pra Mim, que você canta ao lado da Adriana Calcanhoto, uma música que é sua com o Márcio Tinoco. E eu achei divertida essa troca, né? Que ela compõe numa faixa, mas ela canta em outra. Queria entender o que você sentiu. Porque ela tá presente mais perto da minha vida agora. Entendeu? A gente tem conversado e trocado muito, entendeu? E ela adorou essa música. Aí eu falei, vamos cantar comigo então. Ela falou, vamos. Então, uma forma também de mostrar para ela a minha gratidão e a alegria de ter ela no disco. A honra de ter ela no disco. Meu irmão gostava muito dela e da Suzana. E muitas coisas que meu irmão pensa e pensava, eu penso igual. A Adriana é uma delas, eu admiro muito ela. E aí o disco se encerra, depois desse terceiro ato, com o finale ali, o Brahma Chopin. E, assim como ele abriu com um tema instrumental, né, ele se encerra também com um tema instrumental. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse fechamento, esse convite final. Isso é o seguinte, eu não queria acabar só com uma coisa assim. Eu queria acabar do jeito que começou, de um jeito ou de outro. Eu queria levar as pessoas embora. Agora acabou, vamos para casa. Não queria acabar no circo. Venham, acompanhem vocês até a porta. Aí eu botei uma música que eu adorava, que é um funkzinho metido e tal, não sei o quê. A melodia dele todo alegre e tal. E que tem o Arthur Kuntz fazendo viradas. Ele brincando comigo. Isso, então, foi desde 2018 eu tenho esse funk. Que era uma brincadeira, falando, fazer uma música séria, mas no final de uma música, assim, falei, vou terminar minha ópera mostrando, olha, a Marina está indo embora, vamos cada um agora cuidar de si. Obrigada, meus amores, meus amados, obrigada e bye bye. É isso, é alegre, tipo The End, com os Beatles, sabe? In the end, Abbey Road. É isso. Perfeito. Acho que foi uma maravilha poder mergulhar nesse disco. Espero que quem esteja nos ouvindo também tenha aproveitado e que a gente possa voltar muitas vezes na Ópera Grunk. Quero agradecer, Marina, o seu tempo, a sua disponibilidade de conversar com a gente, de contar mais sobre esse universo e deixar esse espaço para que você convide as pessoas para conferirem o show e tudo mais. Tá bom, olha, muito obrigada. Olha, você sabe que seria uma maravilha se muita gente ouvisse, porque todo mundo ia entender tudo disso. Porque daqui a pouco eu vou começar a editar tudo, eu me conheço. Depois da 10ª entrevista acabou. Muito obrigada. Eu espero que todo mundo goste. Olha, queridos, estou aqui com o Renan Guerra, no podcast. Vamos falar sobre música. Vou falar a primeira vez sobre esse disco novo, Ópera Grunk, com ele. Esse podcast dele. Estou muito feliz, adorei, foi completo. Tomara que muita gente ouça, porque tudo assim está muito... Nunca tinha falado sobre esse disco. Obrigada, Renan. Obrigada pelo espaço. Que todo mundo ouça. Vamos falar sobre música, vamos embora.
Eu sou _Renan Guerra em todas as redes sociais. Você pode seguir o @podcast VFSM em todas as redes. E se você gosta muito do nosso programa, você pode apoiar no apoia.se/podcast VFSM. A partir de R$5 você tem acesso a vários conteúdos com bastante antecedência, participa de algumas das nossas gravações ao vivo e também participa do nosso grupo fechado para apoiadores no Telegram. Até a próxima. Tchau, tchau. Esse podcast foi editado por Nick Silva.